Paulo, a morte de um policial civil, uma policial e de 2 homens em um tiroteio no sábado em São Paulo, evidencia o lado trágico da liberação de armas. Quem disse isso foi o coronel José Vicente, da reserva da Polícia Militar de São Paulo, à primeira edição do UOL News. Os policiais foram atacados a tiros durante a investigação no bairro do Jardim América. Você está vendo aí as imagens. No tiroteio morreram a investigadora do DEIC, Milene Bagalho, Estevan, de 39 anos, o dono de uma casa e um vigilante que trabalhava também nessa casa. A investigadora e um colega haviam sido acionados para apurar um furto que teria ocorrido em uma casa na região no dia anterior, na sexta-feira da semana passada, Sakamoto. Quer dizer, a gente está vendo aí, né, um bang-bang, né, um confronto, um tiroteio num bairro de São Paulo à luz do dia. Então, sabe aquela, parafraseando a frase do ex-presidente, que um povo armado jamais será escravizado? Um povo armado se mata. Essa é a verdade. Um povo armado se mata. E se mata das mais diferentes formas, né? Ah, você está querendo acabar com os CACs, com os colecionadores, atiradores e os caçadores, com as pessoas. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: nos últimos anos a gente teve uma inundação de armas no país. O país já é um país violento. O Brasil é um país violento. O país é um país com facções criminosas, com máfias, com cartéis, com brigas entre facções, com violência rural, com violência urbana, sabe? E aí você pega e distribui e inunda a sociedade brasileira com armas. O que a gente tem visto nos últimos anos? A gente tem visto brigas e situações seriam resolvidas de outras formas, sendo resolvidas à bala. Você teve, por exemplo, sabe, uma festa em São Paulo, 2022, o Leandro Lô sendo morto, né, por um policial que tinha porte de arma, mas por quê? Porque a gente está vivendo numa festa, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas acham que a solução para tudo é arma, né? Então você vai e saca aquela arma. Aquela pessoa tinha o porte. Tinha outras pessoas, aquela que matou o Leandro Lô. Tem gente que não tem porte. Tem gente que não tinha porte, acabou conseguindo porte de forma facilitada nos últimos 4 anos. No mesmo dia que morreu o Leandro Lô, também morreu uma outra pessoa numa briga de trânsito, acho que em Mogi das Cruzes, se não me falha a memória. E assim você tem visto muitos casos, brigas de trânsito, brigas de família, brigas entre amigos, briga no bar. Ah, mas não é de agora, não é de agora. Mas a gente tem visto proliferar esse tipo de crime. O próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala disso, né? Agora, qual que é você está culpando, né, é verdade, as armas não são culpadas, não, mas o fato da arma estar lá à mão sempre ajuda. Neste caso aqui, o que os especialistas estão colocando é que é o seguinte: mas o proprietário da casa achou que podiam ser bandidos, então liga para a polícia, né? Não vai tentar você mesmo pegar a arma, achando que um estande de tiros te deixa preparado para você enfrentar a vida real. Não deixa. Um estande de tiros, o alvo não fica assim, não vai se mexer, não vai pensar, não vai ir de um lado para o outro, etc. Não é assim que funciona. E aí, o que aconteceu? Olha o tamanho da tragédia. Morreu uma investigadora, que é o que tudo, pelo histórico, uma profissional extremamente competente. Morreu um funcionário da casa, morreu o empresário. Morreu todo mundo. 3 pessoas numa morte estúpida, idiota. Ah, mas poderia ter sido. Não, chamasse a polícia. A polícia é quem precisa ser acionada nessas horas. É quem tem o monopólio do uso da força exatamente para proteger a população. A gente torna a vida da polícia mais difícil quando a gente quer pegar em armas. E isso aqui é um exemplo. Este caso é um exemplo de como a distribuição de armas, tipo, tornou a vida dos policiais pior. Distribuir armas nos últimos anos tornou a vida de policiais pior, mata policiais, ou seja, distribuir armas colocou em risco a vida dos policiais e a gente está vendo em visto isso aí agora, né? É claro que nos últimos tempos houve uma mudança em todos aqueles decretos presidenciais de distribuição de armas, né? Dificultou-se, mas até aí já está inundado de armas a sociedade. E vamos ser sinceros, estamos falando do Jardim América, né? Estamos falando de um bairro, um dos bairros mais ricos de São Paulo, onde a polícia atende de uma forma rápida, porque tem, inclusive, uma delegacia lá na rua Estados Unidos, né? Uma DP. Então, o pessoal poderia se deslocar rapidamente para lá, né? Então, a algumas quadras de distância. Então, a pessoa preferiu tomar essa atitude e aí deu no que deu. Infelizmente, é uma tragédia sem tamanho, mas só mostra o que acontece quando a gente tem armas em grande quantidade distribuídas e que na hora H, é uma briga de trânsito tal, que sairia na porrada, na verdade sai em tiro, né? Então, nesse caso, a pessoa ligaria para a polícia, o que ela faz?
ela vai tentar ser super-herói e acabou morrendo. Pois é. O empresário que reagiu é o Rogério Saladino. Ele era dono de uma rede de clínicas de exames laboratoriais, conhecido por sediar festas em destinos de luxo lá na Bahia. Era conhecido como influente, né, dentro da área da medicina diagnóstica. O Saladino já foi mencionado, por exemplo, por uma revista especializada como um dos mais influentes do setor da saúde, pela atuação que ele tinha no grupo Biofest, empresa que presidia. Ele deixa um filho de 15 anos, enfim, né, Sakamoto, é aquilo, né, de imaginar que seja algo, resolver tomar uma atitude e causar uma tragédia, que é claro, para a família dele própria, né, que deve estar agora lamentando a morte dele, é claro, um filho de 15 anos, quer dizer, nem ainda um adolescente, né, e é claro também a policial morta, o funcionário morto, quer dizer, tudo que poderia ter sido evitado. É aquela coisa, Diego, se a gente tiver, eu acho que todas essas histórias, elas precisam servir de exemplo para tentar entender que tipo de sociedade a gente está construindo, que tipo de sociedade a gente construiu. Aqui a gente construiu não é grande coisa não, tá? Né? E achar que não, na verdade, aí tem muita gente que vai falar assim, não, mas o que matou eles, na verdade, foi essa extrema violência em que se vive o Brasil e que por causa disso eles tomaram uma atitude equivocada porque por conta da sociedade ser violenta. Não, isso é uma inversão total dos fatores. Não é que ele tomou essa atitude porque a sociedade é violenta, né? Ele torna a sociedade violenta ao tomar esse tipo de atitude, né? Quantos empresários também não tiveram uma visita, ao que tudo indica, os investigadores estavam procurando imagens do circuito interno da TV, e aí foram tocar na campainha, um outro vizinho teria, segundo as histórias contadas, teriam dito eram bandidos travestidos de policiais, e começou. Gente, não atende, chama a polícia. Sabe, vocês estão entendendo o nível de racionalidade que, tipo, se perde no meio disso? Aí o que acontece? A pessoa vai e tira. Outra pergunta que também se faz, né? Essa pessoa tinha capacidade psicológica, né? Estrutura psicológica para ter um porte de arma? No Brasil, nos últimos 4 anos, distribuiu-se arma para todo mundo, inclusive pessoas que não tinham uma mínima capacidade mental de portar uma arma, que era um risco para a sociedade e para si mesmos, né? A gente teve outros casos, tivemos casos de gente do PCC que comprou armas de forma legal, como CAC, aproveitando, né, exatamente esse espalhamento dado pelo governo Bolsonaro e a incapacidade do Exército Brasileiro de fazer o controle. Agora, esse controle está passando para as mãos da Polícia Federal. Vamos ver também se a Polícia Federal consegue segurar a onda.